vocês muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, aqui na TV local Dois Irmãos, pelo Facebook do Jornal Dois Irmãos e que daqui a pouquinho entra também pelo YouTube. Nós hoje temos a grata satisfação de termos aqui dois amigos, um de mais longa data, Dr. Jonatas Broime, nosso médico veterinário aqui, proprietário de uma das empresas mais respeitadas aqui da nossa cidade, na área de veterinária animal, né, de veterinário, e também trouxe junto com ele o Carlos Elvanger, né, outro veterinário também, primeira vez aqui, né, Carlos? Tá? E tu és da onde? Embora seja Elvanger, tu és Dois Irmãos? Ah, tu és Dois Irmãos, opa! Nós temos aqui no jornal o Peter Elvanger. Não deve ser uma família muito separada, né? Os Elvanger, tudo nessa mesma região, né? Todos meio parentes. Só para te apresentar para a população que não te conhece aqui no nosso programa, tu te formaste aonde? Me formei na Uniriter, em Porto Alegre, e estou junto com o Jonatas na clínica, na Dr. Vet. Tá formado há quanto tempo, cara? Eu formei agora. Ah, recente? Isso. Quanto tempo é o curso de veterinária para quem está usando o Carlos, para quem quer fazer o curso? 5 anos nas particulares e 11 semestres nas federais. 11 semestres. Exatamente. Um pouco mais? As federais é um pouco mais. E aí, antigamente tinha poucos veterinários, né? Hoje ainda se formam poucos? Não, ainda se formam bastante. Se formam Hoje em bastante. dia cresceu muito o número de faculdades. Para ter uma ideia, no Brasil se tem praticamente o mesmo número de faculdades de veterinária que se tem no resto do mundo. Essa é a quantidade de cursos de veterinária que se tem no Brasil hoje, então é bastante. Como tem assim? muito mercado de trabalho. O Brasil sozinho tem o mesmo Tem número... praticamente o mesmo número de faculdades de veterinária, ou cursos, vamos dizer assim, né? Para não contar só faculdade, cursos de veterinária, do que se tem no resto do mundo todo. Mas os outros 214 países juntos tem praticamente a mesma quantidade. No Brasil. Exatamente. Por exemplo, se a gente vai tomar como exemplo, por exemplo, na Alemanha tem 5 escolas veterinárias, né? Em toda a Alemanha. E a Alemanha é um pouco maior que o Rio Grande do Sul. E nós só aqui na Grande Porto Alegre temos 5. Então, já começa, né? Então, tem 3 federais, fora todas as outras particulares. Então, são bastante cursos. O Brasil é um país que carece muito de médicos veterinários. Sim. Porque é um país de produção, então a gente não forma médicos veterinários apenas para cuidar de cães e gatos, né? Então, o veterinário, ele está desde... A pecuária. Ele está na pecuária, na produção de produtos de origem animal, né? Então, desde laticínios, aviários, nos abatedouros. Sim. Então, o médico veterinário ele está em muitas, vamos dizer assim, em muitas áreas que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que tem um médico veterinário por trás. Então, o Brasil é um país que precisa bastante médicos veterinários. Existe dentro do conselho de classe e nos sindicatos já uma discussão com relação a se não são muitos cursos, né? Porque quando tu aumenta a quantidade de cursos, muitas vezes se cai também em qualidade, né? A qualificação do curso, né? Não das pessoas, porque as pessoas são veterinárias. Aí o médico tem que... Exatamente, é a parte do governo, então, que tem que começar a fiscalizar um pouco mais. Eu acredito que agora... Isso foi um boom, assim, nos últimos 5 anos, teve muitos cursos, e com essa história de crise agora, diminuiu bastante o crédito educativo. Esses cursos tendem a se acomodar agora, e a gente vê alguns cursos talvez até sejam extintos, enfim, não se sabe ao certo o que vai acontecer, mas eu acho que deve se acalmar. Sabe que eu estive na França agora, no mês passado? E viajei pela primeira vez, pelo interior da França. A gente sempre vai pontual, né? E aí eu fiquei impressionado que deve estar necessário haver agrônomos, viu? Porque se olha o país, mas não tem metro quadrado que não esteja cultivado. É uma coisa impressionante aquilo, impressionante, assim. Aí eu tenho um amigo, o Heitor Mena Marleto, esse é matéria aqui, amigão nosso aqui. Daí eu disse para ele, Heitor, paraíso dos agrônomos deve ser na França, porque o que tem de plantação é só lavoura.
Não se vê lugar nenhum que não seja plantado. Então aqui deve ter muita... Porque o Brasil, a característica é onde por onde tu passa, tu tem gado, tu tem ovelha, sabe? Tu tem todas essas coisas que necessitam veterinários realmente. E tem muita plantação também, né? Então, eu tinha um professor na graduação, na época, né? A Universidade Federal tem, se não me engano, 230 ou alguma coisa assim, cursos de medicina, de cursos de graduação, né? E ele falava sempre e ressaltava que de todos esses cursos que existem na Universidade Federal, apenas 2 cursos que eram voltados diretamente à produção de alimentos, que são justamente a medicina veterinária e a agronomia. Sim. Então, de todos os cursos que tem dentro da Universidade Federal, só 2 são realmente voltados diretamente à produção de alimentos, né? E que é uma coisa que todo mundo precisa. Nossa. Né? Então, a importância que se tinha, era uma discussão com relação a corte de verbas e tal, e ele dava uma entrevista no jornal da universidade falando sobre isso aí, com relação a isso. Então, no futuro, né? Termina com o futuro das coisas. Exatamente. Então, o Brasil, como é um país que ainda tem muita área a ser explorada na agricultura e na pecuária também, enfim... e aí entende-se aqui pecuária, não só a criação de bovinos, né? Então a criação de frango, suínos, são principalmente os animais que são consumidos, né? Então, a própria aquacultura cresceu muito nos últimos anos, né? E o médico veterinário está envolvido porque os peixes também ficam doentes, né? Então, em criações comerciais de peixe... Isso é incrível. Nós pensamos em peixe de aquarinho, né? Mas nós estamos falando aqui de grandes criatórios de peixe. E não só na produção, mas também na inspeção desse produto, né, que é o peixe, a carne, o couro. O médico veterinário também está dentro de tudo aquilo ali. Também está envolvido. Então é uma área da medicina veterinária que nos últimos anos cresceu bastante, né, que é essa, vamos dizer assim, essa tecnologia voltada à produção a produção de peixes comercialmente. O Brasil nós temos tem aqui, né, em Dois Irmãos, são peixes grandes, o Stoffel, o Marcelino. Eles são extremamente profissionais, né? Muito bom nisso, né? E é bem... Agora, isso é uma coisa incrível, porque a gurizada, às vezes, não sabe para onde vão quando vão fazer um curso. E aí, de repente, é veterinário, às vezes nem sabe o que está... Mas a veterinária não se restringe, por exemplo, claro que pode se restringir, se é, por exemplo, um excelente negócio, como pode, a sua própria empresa pode comprova, né? É uma questão desses pequenos animais, né? Mas também pode ser de outras coisas, grandes, né? Enormes. Né? Exato. Tem mercado. Então. Tem mercado. É por isso que se criaram tantos cursos. Eles, em parte, eles absorvem praticamente, o mercado absorve essa mão de obra, vamos dizer assim, formada por esses tantos cursos que a gente tem conhecimento no Brasil, né? E é claro, muitas pessoas também acabam ingressando nesses cursos de medicina veterinária, mas às vezes eles não concluem ele, né? Então muitos acabam não concluindo, ou por dificuldades no próprio curso, e enfim, que tem as suas peculiaridades, dificuldades, né? O curso de medicina veterinária em si, não que ele seja mais difícil ou mais fácil do que outros cursos, mas às vezes a pessoa não tem a afinidade com a área e aí acaba desistindo, né? Ou até por dificuldade financeira, porque é um curso longo, né? Se a gente for pensar perto de outros cursos, às vezes tem cursos mais curtos hoje, tem graduação de 3 anos e meio, de 4, né? E quando a gente está falando na medicina veterinária, estamos falando de 5 anos, 5 anos e meio, às vezes 6 anos. E aí depois disso, hoje, com o mercado concorrido que está, a maioria acaba já logo procurando uma especialização, porque o mercado é bastante concorrido e ficar só na clínica geral, né, às vezes não é o, vamos dizer assim, não funciona. Então, por exemplo, eu estou terminando agora a minha segunda pós, que é em geriatria veterinária, né? A gente já tinha conversado no outro curso, no outro programa. O Carlos está iniciando, então, a parte de odontologia veterinária. Então, cada um... Vamos conversar com os dedos dos caras. Apesar de todos serem clínicos gerais e atuarem em
todas as áreas, né, de cirurgia, a aplicação de vacinas, consultas, enfim, o que a maioria das pessoas conhecem como um médico veterinário de pequenos animais que faz a clínica, a maioria acaba tendo uma especialização. Então eu tenho especialização clínica em cirurgia, foi a primeira que eu fiz, e agora estou terminando a segunda, que é de geriatria. E o Carlos, que tá começando agora, já se atirou na especialização. Vou dar um abraço aqui para Jaqueline Soares Schneck. Conhece. Está nos assistindo aí, junto com o Clério Alves, né? Está junto conosco. Tânia Casper também na audiência, Ademir Nogueira, Clarice Reis, Rejane Kaifer, João Stefan, Iracema Blume, Tânia Lopes Pereira, Lemir Vieira assistindo vocês e gostando, Elisane Lucas, Francisco Gerg Neto, doutor Francisco Gerg Neto, nossa, de Porto Alegre, o psicólogo clínico mais renomado de Porto Alegre, doutor Francisco, que honra ter a sua audiência aqui, eu acho que 30, quase 40 anos de psicologia clínica, né? Esse é Cancan lá, né? Um grande abraço, doutor Francisco, uma honra ter por aqui. Fátima Schultz, boa noite, mandando um abraço para vocês todos. Carla Torres, Carla Torres, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Carlos. A Carla é um fenômeno, né? A melhor conselheira tutelar do Vale do Rio dos Sinos. Base dela é a Estância Velha. Famosíssima, né? A Carla, né? Muito respeitada pelas famílias em Estância Velha. Sabe que a função do conselheiro tutelar, quando ele é, como é o caso da Carla, determinado, ele faz uma diferença na cidade. É uma atuação muito importante. E é um sofrimento. Ali você só lida com o sofrimento. Né? Não chega nada agradável. Mas ela é uma determinação. Parabéns, Carla. Estamos torcendo por ti aí. Tiara Broilo, equipe Dr. Vet é top. Inteligentes, competentes, melhores da região, Gisele. Os olhinhos cheios de coração aqui. O Bom nos assistindo, obrigado, Bom. Felipe Planta Giurardelli. Boa noite, um abraço para o Jonatas e para o Carlos. Esse deve ser amigão aí. Samuel Ljuren. Também abraço e beijo, Pietra e eu. Esse deve ser alguém, não sei quem é. E Tatiane e Patrícia Stout-Stoffel junto conosco aqui. Grande abraço para as pessoas que quiserem mandar as suas perguntas também para os nossos doutores aqui em veterinário, manda que eles respondem também. Doutor, vamos conversar um pouquinho então sobre os pequenos animais. Nós estamos chegando no frio e eu tenho visto aí que esse frio deve fazer um mal violento. Se faz ruim para nós, no nosso corpo, como é que ele faz nos cães, nos gatos, nesses bichos de estimação? Os cães e os gatos sofrem praticamente como as pessoas, né? Mas eles as afecções são as mesmas, mas a quantidade, vamos dizer assim, se a gente for quantificar, ranquear os maiores problemas, por exemplo, em humanos a gente acaba falando mais em problemas respiratórios, né? Sim. Inverno e tal, isso é incrível. As gripes e as próprias alergias, né, em função da umidade. Nos animais a gente também tem isso, mas, por outro lado, a maioria dos problemas que a gente tem em pequenos animais são musculoesqueléticos, né? Então, problemas articulares... Traduzindo? É isso que eu ia explicar. São musculoesqueléticos. Então, problemas de articulação, né? Como as pessoas falam, nas juntas, nos músculos. Então, câimbras, dores musculares em função do frio. Nos animais, né? Nos animais, né? Principalmente os que têm algum problema de coluna já prévio. Então, esses animais, com o frio, muitas vezes acabam tendo uma maior contração da musculatura, em função de ficarem encolhidinhos por causa do frio, ou ficar muito tempo na mesma posição. E o próprio frio faz com que o sangue da periferia, vamos dizer assim, o sangue flua menos na periferia. Então, nas patinhas e na pele por fora. Ele acaba se concentrando mais internamente, né? Quer dizer, de qualquer maneira, é como nos humanos. Como nos humanos, exato. Nós pegamos um frio intenso, os dedos vão esfriar mais, as orelhas vão esfriar mais, a ponta do nariz, e vai ter uma vasoconstrição ali. Exatamente. Nos animais também. Também acontece isso. E com isso, eles muitas vezes começam a apresentar algum sinal clínico de alguma dor na articulação, começa a mancar, ou sente a patinha. Só percebe... O que o pessoal mais percebe é assim, começa a dar uma mancadinha, ou tem a dor numa pata, e que na maioria das vezes, não sempre, claro que a gente tem que examinar para saber, mas a maioria das vezes esses problemas que vêm do frio, eles têm uma ligação direta com a coluna.
né? Então, normalmente com a coluna do animal. Então, ele já tem alguma hérnia de disco inicial, no início de uma hérnia de disco. O início de uma hérnia de disco, ou ele tem uma inflamação do disco só, não precisa ter uma herniação, ele tem uma inflamação, e com esse frio, essa inflamação às vezes aumenta, e com isso o animal acaba começando a mancar e ter algum problema locomotor às vezes. Dificuldade de levantar, ou demora em levantar, e aí os idosos são, vamos dizer assim, os que mais sofrem com o frio. Então, porque normalmente o cachorro que já está numa idade avançada, ele já tem alguma artrose, né, um desgaste em alguma articulação, já tem algum problema de coluna, como é nos humanos também, né? As pessoas de idade já começam a ter problemas de articulação. Os humanos, ultimamente, que se nota muito é joelho, né? Exato. Não sei se antigamente existisse problema de joelho, mas o que nós temos de amigos aí com problema de gente que não tem. Vamos supor, está com 60 anos, está com o jeito todo estoporado, a gente não sabe. Tu corria? Não. Tu jogava? Não. Mesmo assim está com problema. Mas a própria falta de exercício também causa lesão de articulação. Também ajuda, cara. Sim, a própria falta, o animal mais sedentário, fora de peso, também tem problemas de inverno, de articulação, de problemas ósseos por falta de exercício. Isso também ocorre. Sabe que quando nós viajávamos para o Uruguai ou para a Argentina, com frequência, lá, né, uns 15, 20 anos atrás, já se via cavalos cobertos, né? E nós achávamos aquilo muito estranho, né? Porque nós acostumados aqui, né, na vida bruta, né, na lida bruta, como se diz, né, mas os caras cobrem os cavalos, né? Hoje, a maioria das pessoas estão cobrindo os cavalos, né? Isso deve ser um efeito veterinário, né? Informando as pessoas de como melhorar a condição de vida. Cachorro com roupa, não existia isso. Exato. Isso Duas coisas, talvez, que contribuam bastante. O serviço veterinário, né? Então as pessoas têm mais acesso, né? Há 30 anos atrás, por exemplo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, vamos dizer, existiam 3 faculdades veterinárias no Rio Grande do Sul e formavam, em média, 50 profissionais por ano. Né? Então, hoje nós temos muitas, né? Então tem instituições que colocam 100 novos profissionais por ano no mercado. Então, a informação flui mais, né? Começa a ter mais informação. E a internet, eu acho que é um grande aliado, por um lado, né? Ela às vezes atrapalha, mas por outro lado, ela é um aliado. As pessoas conseguem conversar com pessoas do outro lado do mundo, que às vezes têm a mesma situação, ou até ter acesso e comprar equipamentos de outros países e aplicar, e com isso começar a trazer determinadas tecnologias, como tu bem falaste, de cobrir os cavalos, até os cães, roupas. Hoje a gente tem roupas específicas para determinadas atividades para os cães. Então, vai sair na chuva, às vezes tem uma capa de chuva para o cão não se molhar, tem sapatos. Então, essas coisas todas, essa tecnologia cresceu muito. Eu queria, porque, por exemplo, o cachorro ele não é naturalmente, assim, por exemplo, um animal do tempo, assim, evitar que ele chegue na chuva. Não estou falando desses pequenininhos, estou falando dos cachorros maiores. Os cães, eles têm diversas particularidades. Então, nós temos hoje, por exemplo, raças de cães que foram totalmente desenvolvidas em áreas desérticas e de calor. Então, se a gente trouxer esses animais para locais frios, nós vamos ter que proteger eles, porque eles foram desenvolvidos e selecionados às vezes por milhares de anos, né, ou centenas de anos pelo menos, para viverem em um local quente. E aí, quando a gente muda eles de clima, a gente tem que proteger, porque eles não estão fisiologicamente protegidos pelo frio, para o frio. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Jornalista é para atrapalhar os outros. Eu tenho um amigo que é promotor, a esposa dele é colega de vocês, inclusive. Ela é especializada em câncer, né? Sim, oncologia veterinária. E ele tem 2 galgos. E eu disse, cara, se teus cachorros nesse frio não morrem de frio, você não tem que estar coberto. Então, porque o galgo é um tipo de cachorro que às vezes parece, né? Aos olhos do leigo, que até no verão ele está com frio, né? Sim. Eu imagino que no inverno deva ter se ele precisa de um tratamento diferenciado. O galgo é uma raça do calor, né? Então foi desenvolvido lá na Ásia justamente para, né, e no Oriente Médio, mais nos desertos, para caça.
né? Todos esses cães que têm esse formato de galo para caçar lebres, Por causa da né? rapidez, Alguns né? antílopes, então, por causa da rapidez, eles correm e acabam, vamos dizer, conseguindo pegar a presa, enfim, no sistema de caça que eles têm. Então é um animal que não, ele foi concebido para correr muito em um ambiente quente, né? Aí a gente traz ele para um ambiente frio, ele não tem praticamente nenhuma camada de gordura, ele não tem gordura intraabdominal também para se proteger ou produzir energia e produzir calor, então ele tem aquele abdômen fino, né? Então ele não tem nenhuma reserva ali dentro. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para ser um animal forte e extremamente aerodinâmico. Então qualquer gordura que tiver vai acabar atrapalhando ele na velocidade. Então foi selecionado, não que lá nos primórdios não tivesse. Nos primórdios provavelmente o cão era bem diferente do que ele é hoje. Então funciona aquilo que os antigos diziam, tem que ter uma gordurinha para o inverno. Exatamente. E por outro lado a gente tem cães que sofrem muito com o calor. Então, por exemplo, esses cães como hoje tem muito Golden Retriever, né? Antigamente tinha mais São Bernardo, Terra Nova, esses cães grandes com muito pelo, o calor úmido eles sofrem muito, né? Eles são preparados para quê? Para um frio seco, onde tem bastante neve. Nós estamos falando uma vez quando o senhor esteve aqui sobre o Husky, né? Sim. Porque o Husky, até chama de Husky siberiano, não sei se o Husky é da Sibéria mesmo ou não, né? Mas se chama, muitas pessoas falam o Husky siberiano, né? E o Husky tem, nós ficávamos imaginando, puxa, esses cachorros não passam muito calor aqui. Aí o senhor falou que o sistema de refrigeração deles é diferente. O sistema de refrigeração do cão é diferente. Então eles, na verdade, o pelo deles, ele é isolante. Principalmente do Husky, que tem uma camada, um subpelo mais denso, né? Um pelo de preenchimento, vamos dizer assim. E esse pelo denso acaba isolando o cão e ele consegue, então, se isolar do calor. Então os raios solares, essas coisas assim, não influenciam tanto, mas a grande dificuldade que esse tipo de cão tem, que é de países mais frios, é de trocar calor, porque o cão, vamos dizer assim, ele se refrigera através da evaporação da saliva. Então, por isso que ele está com a língua para fora. Por isso que ele bota a língua para fora, para aumentar a área de contato, vamos dizer assim, do órgão que vai fazer a refrigeração, que é a língua, com o ar. Então o ar vai receber esse vapor de água produzido pelo cão para perder calor. Então quando precisa produzir vapor, se mobiliza muita energia. E aí com isso o cão acaba trocando calor. Mas se o ambiente está úmido, que é o caso do nosso verão aqui, que é bastante úmido, o cão não consegue fazer essa troca porque o ar já está bastante úmido. Está conosco aqui Jonathan Pereira, parabéns pela entrevista, está ótima, grandes profissionais, né? Lília Lúcia, sempre com assunto instrutivo desse programa, meus parabéns, obrigado, tia Lília. Maestro Jorge Weber, nos assistindo. Maestro, pega um saxofone e vem aqui fazer uma musiquinha, né? Eles estão nos assistindo, mas ele vem tocar uma música aqui para nós. Calói Greff, junto conosco também, um abraço. Tatiane, Patrícia, Stoffel, grandes doutores. Obrigado a Jonas e Carlos por cuidarem bem dos nossos bichos. A equipe é top. Também um abraço para Neuci Freire, para Rosane Maria Roden, Samuel Felipe Gil, para Thaís e Stephen Dapper, que estão nos assistindo. Pode mandar, pessoal. Não, elogios, né? E perguntas também. Nós gostaríamos de responder, os doutores aqui responder algumas perguntas. Assim. Doutor, nesse período do inverno, qual é o animalzinho que mais sofre no frio? É cão, é gato, é o quê? Eu acredito que os cães. Os cães pequenos. Pelo curto. Cães pequenos de pelo curto que sofrem mais. São os que sofrem mais. É. E a vantagem deles é que eles normalmente ficam dentro de casa. Né? Então dá uma compensada. Mas mesmo muitas vezes dentro de casa, eles precisam usar uma roupa ou algum agasalho ou terem alguma cama. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes saem de casa de manhã e voltam à noite. Durante o dia a casa fica sem nenhum sistema de aquecimento. Apesar de não ser frio como é do lado de fora, muitas vezes dentro de casa também é frio. A gente sabe, quando a gente chega em casa, né, muitas vezes está frio. Liga a luz aí. Então, liga a luz aí para esquentar um pouco. Então, esses, mas como o Carlos falou, os cães pequenos, né, de pelo curto, são que normalmente sofrem mais por N razões. Uma das maiores razões é que a superfície corporal
é muito grande com relação ao peso, né? Essa, vamos dizer assim, essa proporção superfície corporal-peso é que determina muitas vezes a perda maior ou menor de energia pela pele. E aí esses cães, quanto menor for o animal, inclusive, vamos dizer, se a gente vai lá para um hamster ou um camundongo, esses animais pequenos, eles perdem mais calor ainda do que um cão, porque eles têm essa, vamos dizer, proporção superfície corporal-peso ainda maior. Quando baixa a temperatura bruscamente, por exemplo, ontem nós estávamos aqui com 7 graus, né? Eu acabei de sair do meu carro, agora está 26 graus, não dá para acreditar que tu tem essas oscilações de temperatura. É só ocorrer isso, o hospital, pá, lota de criança e idosos com problemas respiratórios. Isso, por exemplo, chega até a Dr. Vet na questão dos bichinhos de estimação? Acontece também, mas como eu disse anteriormente, não são tantos problemas respiratórios, mas os problemas músculo-esqueléticos. São os problemas de articulação e musculatura, né? Então, muitas vezes algum estiramento do frio, essas coisas assim, o cachorrinho vai pular, salta em algum lugar, ou até mesmo cães grandes, né? Dão uma corrida e coisa, e o que normalmente se curaria, vamos dizer assim, ou se resolveria em um clima quente automaticamente, sem o uso de nenhum medicamento, né? No frio, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de um anti-inflamatório, relaxante muscular, para que o sangue flua novamente de forma adequada naquele músculo, para que esse músculo possa se restabelecer. Tu vê nas fazendas, por exemplo, dos meus tios lá em Vacaria, os cavalos, os animais, a gente tinha que dar guia neles, né? Eles chamavam de tirar a energia do cavalo, porque eu não sei se é uma concentração enorme. Então eles botavam no rodeio, que se chamava lá, no redondel, aquilo, e fica rodando o animal lá o tempo inteiro. Eu reparo os cachorros e gatos, eles têm que ter esse mesmo tratamento, assim, ou não é necessário? Não tão intenso como nos cavalos, né? Os cavalos vamos dizer assim, o objetivo, tem outros objetivos também. Mas os cães, eles devem passear e caminhar mesmo no clima frio, desde que bem agasalhados, né? E é claro, eles têm que estar acostumados, né, a passear. Então, eles vão, como a gente vai se acostumando também com o frio, à medida que o tempo, vamos dizer assim, que o clima vai mudando, nós também vamos nos adaptando um pouco, né? Os cães também. Então, um cão que sai todo dia, ele pode continuar saindo todo dia. Porque se ele ficar mais em casa, ele muitas vezes vai começar a aumentar de peso, porque ele está comendo a mesma coisa e diminui a atividade. Então, vai aumentar um pouco o peso. Tem a ver com o peso também. Tem a ver com o peso, né? Atividade física para manutenção do peso. Então, né, manter seu peso baixo, né? Então, ele vai acabar ficando mais em casa, vai ter menos atividade e com isso vai aumentar o peso. Aí depois do verão ele vai ter que perder esse peso. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que os animais percam peso. Tá? Eu até arrisco dizer que é mais difícil do que no humano, fazer os animais perderem peso. Né? Porque a gente tem que estimular eles a fazerem exercícios. Né? Então os humanos também têm que ser estimulados, mas os animais é mais difícil. Eu acredito que eles, por vontade própria, muitas vezes eles não vão. Porque daí quando eles já são obesos, eles já têm um pouco mais de preguiça e coisa, aí o proprietário às vezes também tem um pouco de pena, mas coitadinho, né? Ele já é gordinho, tem mais dificuldade. Então, só que para longevidade, ele precisa ser mais magro, para viver bastante. Já está ofegante, né? Aí tu não quer sair porque está muito quente, e é o correto, porque ele já está ofegante, aí ele fica em casa de novo, ganhando peso, porque ele come a mesma quantidade. Esse é o grande vilão. Então não dá para parar o exercício. Quem tem filhos jovens, né, e com propensão a ser mais fortinho, né, tu sabes a briga monumental que é pro exercício, né, da criança. Então nos animais é a mesma coisa. E de vez em quando aparece aí pela internet uns vídeos de cachorro fazendo esteira, né? Aí eu fico pensando, onde é que colocaram aquilo ali? Ou então teria que treinar eles desde cedo. É um adestramento. Mas é uma das técnicas de fisioterapia hoje. Para recuperação de pós-cirúrgico e algumas outras lesões, se usa esteira, inclusive hidroesteira. Existem esteiras dentro de piscinas, dentro de água. E o cachorro entra? Isso. Não, né? Quando acostumados,
E o cachorro entra ali de bom grado. Com água baixa, começa levantando o nível de água depois, para fazer com que o peso seja sustentado pela água. E o movimento de pata ocorra para recuperar a articulação. É bastante usado já na fisioterapia. E onde é que nós temos isso, doutor Carlos? Aqui na região chega a ter esse tipo de Na região, acho que tem só em Novo Hamburgo tem fisioterapia. E sim, por exemplo, aqui, meus irmãos, quais são os problemas maiores que atingem, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo? Provavelmente cada um sabe, porque tu vê o cachorro ali, tem obesidade em cachorro, sabe? Esse dia eu estava falando, tem câncer em cachorro, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre dentes, né? A dentição de cachorro. O senhor falou aí, não é osteoporose, o senhor falou em problemas de coluna, né? De artrose. De artroses também, né? Quais são os maiores problemas? Dá para ter um perfil do que tem? A gente tem de todos esses que tu falaste aí também tem muitos problemas dermatológicos, né? Problemas de pele, bastante também, e vem crescendo em virtude, a gente não sabe ao certo qual é o motivo, como nos humanos também, às vezes acontece o crescimento de determinadas doenças sem a gente saber muito o motivo pelo qual elas aparecem mais, muito os problemas endócrinos, né? Os problemas de glândula, vulgarmente falando, o pessoal fala, tá com problema de glândulas, né? Então nos cães também tem. Justamente que essa é uma investigação um pouco mais complexa, mas muitas vezes um cão obeso que não consegue perder peso, né? Apesar de todos os esforços não perde peso. Sendo adulto, a pessoa vai dizer, eu tenho problema de tireoide. A tireoide preguiçosa. Exatamente. Então, o problema de tireoide... Tem a ver com aqueles 5 quilos de farinha que eu como. A tireoide é preguiçosa. Então, eles têm diversos sinais clínicos, né? Problemas de pele recorrentes, muitas vezes, não são só problemas de pele, são problemas endócrinos, né? Já é o reflexo de um problema de glândulas, né? Então, diversos, vamos dizer assim, sinais clínicos que muitas vezes são atribuídos a uma doença, na verdade, eles não são a doença de base, eles são um sinal clínico vamos dizer, da doença que é o problema endócrino, o problema de glândula. Ele é o sinal de alerta. Né? Ele é o sinal de alerta. Isso então, está aumentando aqui. Isso tem cada vez mais. Eu acredito por quê? Porque a gente começa a ter mais profissionais especializados, como a gente falou no início do programa, e mais recursos diagnósticos também. Nós estamos olhando antigamente, por exemplo, eu tenho 62 anos. Exame diagnóstico era feito olhando no olho da criança para ver se estava meio amarelado, se estava branco, o que era que tinha ali, né? Exato. Hoje, nossa, né? Hoje é uma infinidade de exames, te olham por dentro, é uma loucura. Né? Exatamente. E na veterinária é a mesma coisa. E na veterinária a gente teve uma evolução muito grande também. Então a gente tem vamos dizer assim, um bom lastro de diagnóstico. Então a gente começa a conseguir diagnosticar esse tipo de doença. Não é mais só uma desconfiança. Sim. Então, com o diagnóstico preciso, a gente também pode começar a fazer um tratamento mais adequado e mais focado para aquela doença. E como é que o senhor diagnostica? Visual ou exame bioquímico mesmo? Aí, essas endocrinopatias, que são as doenças de glândulas, elas passam por uma avaliação clínica, né, seguido por uma bateria de exames laboratoriais, ecografia, muitas vezes raio-x. São exames de sangue mesmo? Normalmente exames de sangue. Exames de sangue. E onde é feito isso, doutor? A gente faz ali na Dr. Vet mesmo. Na própria Dr. Vet a gente faz. Tem um laboratório ali bioquímico. E alguns exames que são, vamos dizer assim, exames mais detalhados, se manda para São Paulo, daí, né? Que é o ponto-chave. Então, todo mundo que trabalha com determinadas doenças acaba mandando para lá porque são exames muito específicos, né? E os aparelhos são muito caros. Então, a gente faz, normalmente, que a gente fala assim, a gente faz um screening aqui, né? Sim. Faz o geral aqui, ele vai dar uma indicação e fecha o diagnóstico com o exame de sangue normalmente fora, né? Estou falando das endocrinopatias. Sim. Né? E aí também precisa de uma ecografia, a gente faz ali, né? E o raio-x também, então vai se fechando o diagnóstico através disso aí e das doenças endócrinas, normalmente vamos dizer assim, o final se faz mandando para fora essas amostras. O Afonso Carlos Bastia, secretário de saúde aqui, causas da displasia.
Quais são as causas da displasia? Ó, veio uma pergunta inteligente, tinha que ser do secretário de saúde. Né? Só um abraço antes de eu responder. André Lima, um abraço para André. Suzimara Ref da Silva, Maria Leoni Dapper Freire e Isabel Berles. Grande abraço para todos vocês que estão juntos conosco aí, mandando um abraço para o programa. Doutor Afonso Carlos Bastos pergunta, quais são as causas da displasia? A displasia, vamos explicar primeiro um pouco o que é, né? A displasia, ela é uma falha, vamos dizer, na articulação do quadril com o fêmur. Então, muitas pessoas já devem conhecer, né? Aquele osso que tem, o fêmur é um osso que tem aquela bolinha na ponta. Essa bolinha, ela tem vamos dizer assim, ela tem uma casinha que fica ao redor dela. Então, é uma articulação fechada. Existe, então, a bacia e a cabeça do fêmur que corre ali dentro. E é uma articulação que vai se moldando à medida que o animal vai crescendo. Então, a gente tem várias causas. Os filhotinhos, eles nascem sem essa articulação. Na verdade, essa articulação vai se formando à medida que o filhote vai crescendo. Por isso que ela é mais comum em cães de raças grandes e gigantes. Porque eles têm um crescimento mais rápido. O Afonso tem Rottweiler, ele deve estar lhe perguntando por causa Exatamente. disso. O Rottweiler que o Jonatas falou da coxa femoral, né? Exatamente. Então, o que acontece? Essa articulação ela vai se formando à medida que o animalzinho vai crescendo. Então, se a gente radiografar um filhotinho que tem alguns dias, a gente não vai ver essa articulação. Vai ver só a junção, vai ter uma junção por ligamentos entre a bacia e a cabeça do fêmur. E à medida que o animal vai crescendo, essa articulação vai se formando. Vai se desenvolvendo através da atração dos músculos, do ligamento que tem e vai se formando. E existe uma propensão genética de alguns animais a terem uma deficiência na formação dessa articulação. Isso hoje se conhece uma deficiência genética. Tá? Mas os fatores ambientais, dependendo da situação, eles podem, vamos dizer assim, contribuir com até 80% vamos dizer assim, até com 80% dos casos de displasia coxofemoral. Então, o ambiente hoje se cuida muito mais do ambiente. Claro que se não se descuida da parte genética, então criações sérias de cães que têm propensão a ter, acabam descartando da reprodução animais que têm essa genética para produzir essa doença, né? E se valoriza muito mais hoje o ambiente. Então, pisos que não são escorregadios, né? Com boa aderência. Né? Isso é muito Porque antigamente se pensava, não, o canil tem que ser de azulejo no chão, de azulejo na parede, tudo azulejado. Com isso, o animal acaba tendo uma posição de defesa, como a gente quando vai num piso liso, frio, que está molhado, a gente está sempre em guarda. E aí imagina um animal 24 horas por dia ali, né, sempre em uma posição que a gente chama uma posição de defesa. Com isso, ele acaba forçando a articulação e muitas vezes provocando. Então, hoje a gente acaba fazendo muitos pisos, os pisos mais abrasivos dos canis, para que tenha uma melhor aderência, para que o cão se sinta melhor. Então, às vezes é um canil que não é tão, vamos dizer assim, que não seja tão fácil de higienizar, mas que tenha uma boa higienização igual, né? A gente consegue higienizar igual, mas que o piso não seja liso. Então, o ambiente onde o cão é criado, ele conta muito. Né? Então, às vezes a pessoa leva o cachorro para um apartamento todo cheio de porcelanato, né? O cachorro fica ali o dia inteiro, né? Principalmente quando é filhote, né? Não quero levar para a rua, tenho medo de alguma doença, alguma coisa, e o animal começa a se formar em cima daquele piso liso. Então, hoje, os trabalhos mais modernos atribuem, vamos dizer, 20% à parte genética e os outros 80% à alimentação e ao ambiente. A alimentação também é uma outra face importante dessa mesma doença. E quando o animal tem isso, qual é o sintoma dele? Normalmente ele começa a mancar. Vai mancar. E isso acaba levando à morte? Não. Hoje existe só o sofrimento. Só o sofrimento. Né? Que já é uma grande coisa. Sofrer já é um grande problema. Mas a gente tem bastante recurso hoje em dia. Existem cirurgias, existem próteses, existem vários tratamentos diferentes. Cada caso é um caso, depende do grau, depende o quanto essa articulação já está comprometida. Algumas pode-se trabalhar com células tronco intracapsular, né, dentro da articulação,
para ver se se essa articulação consegue recuperar. Então vai depender do estadiamento que a gente fala, do estágio em que está a degeneração, né, o desgaste dessa articulação. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Jonatas Broime e o Dr. Carlos Elvanger, ambos veterinários, ambos da Dr. Vet. Aqui nós estamos dando aula aqui para nós, né? E nós agradecemos as pessoas que mandam também seus comentários, seus pedidos aqui. Dr. Carlos vai se especializar em odontologia animal. Isso. É isso. E aí? Hoje... Primeiro, onde se faz isso? São Paulo. São Paulo, né? Tem que viajar. Não, ainda não temos essa escola aqui no Rio Grande do Sul, então tem que ir para São Paulo, tem que estudar lá. Fui, inclusive, voltei sexta agora. É uma das, a gente estava falando agora há pouco das afecções, né, do que mais... Tem umas imagens de cão com dente ainda? Hoje, a doença periodontal, a doença de boca nos animais, é uma das doenças mais prevalentes em animais de companhia, né? Tanto em gatos, mais em cachorros, né? A doença periodontal, a doença de gengiva, é uma das maiores doenças, mais diagnosticadas, na verdade, em clínicas veterinárias hoje. E como é que a pessoa, por exemplo, eu tenho um cachorro, vamos supor, um animalzinho ali, cara, vou pegar o telefone, segurando ali, e eu tenho um animalzinho, e como é que eu percebo isso? Tá. Basicamente a primeira percepção é quando ele rói aquele snack ou aquele ossinho, ele vai sangrar a gengiva. Normalmente aí já pro tutor é a primeira percepção. Sim. Para os médicos veterinários, aí a gente já tem um estado mais avançado da doença periodontal, né? Ou seja, já existe a gengivite, né? Nesses casos de sangramento. Mas normalmente para o tutor é isso que faz ele levar o animal para uma consulta odontológica veterinária. E aí, já está atuando nesse setor? Sim. Já tivemos casos aqui em Dois Irmãos? Sim. A clínica já atendia, né, Jonas? Sabe que nós começamos a ver a Dr. Vet pequenininha. Hoje a gente vai ver se apavora. Vai E crescendo, ficamos felizes com isso. vai crescendo e vai oferecendo cada vez mais serviços. Sim. Né? Então, não, isso aí, apesar do Carlos estar começando a se especializar agora, a gente já atende essa parte de odontologia há bastante tempo. Né? Então, como ele disse, a principal queixa é essa, as pessoas percebem hoje muito mais que o cãozinho tem dor. Né? Ele não está se alimentando direito, parece que ele tem apetite, mas ele não quer comer. Ou ele demora muito para comer, mas ele come de ladinho, ele só come, tá com problema, né? Outros cães, eles passam dessa fase inicial, vamos dizer assim, da dor e começam a engolir os alimentos mais ou menos mais inteiros, né? E aí com isso eles desenvolvem ainda mais a doença periodontal, começa a se acumular ainda mais a placa, né, ao redor do dente, e aí a próxima queixa do proprietário é justamente o mau hálito do animal. Ou ele volta do banho e ele sempre tem um cheiro ruim. Por quê? Porque o animal ele tem aquela boca toda infeccionada, porque essas placas geram uma infecção grande na boca, e ele volta do banho. São bactérias, exatamente. São anaeróbias, elas fermentam. E essa fermentação gera esse cheiro sulfurado. E aí os animais voltam do banho e fazem a sua higiene, né? Porque o animal, a higiene dele, lamber o ânus, lamber o pênis, lamber as patinhas, ele acaba lambendo, né? Com isso ele espalha essa saliva mal cheirosa, que nem o Carlos falou, pelo corpo todo. Então, o cachorrinho voltou do banho, no outro dia já está com cheiro ruim. Muitas vezes a origem é a boca. Então, essa é a higiene do cãozinho. Agora, pela primeira vez eu ouvi isso, não tinha escutado isso. Sim. Os cães eles se higienizam através, vamos dizer assim, da lambedura. Né? Então, eles lambem o pênis, lambem a vagina, lambem o ânus, né? E acabam lambendo outras partes. Todas as situações. E acabam espalhando isso tudo por todo o corpo. Cléia Pinheiro, Jonatas, excelente profissional, obrigado por cuidar das nossas neném, a Maia e a Bela. Deus Abel está junto conosco também. Anderson Pereira, sou de Montenegro e estou assistindo a aula do Jonatas. Pode perguntar de qualquer raça que ele sabe tudo, é um excelente profissional. Esse é amigo, né?
E Daya Lulu Pet Shop, mandando uma salva de palmas para vocês também aqui. Nós estamos. Quantos minutos nós temos de programa? Né? 4 a 5 minutos. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui, né? Todo o negócio. Hoje, como é que o senhor diria assim, que conselho o senhor daria para as pessoas que querem adquirir um animal? Eu e meu filho estamos pensando, por exemplo, em comprar um cão. Já até lhe liguei lá. Sim. Aí nós pensamos no pastor alemão. Aí nós, antes de comprar um cão, nós vamos ver o custo de um animal desse, né? Tu tem que, não vai pegar um cão e deixar o cachorro amigo. Quanto é que custa um cão? O que o senhor diria quando a pessoa vai ter, entrar no mundo dos que ficam amigos dos animais? Qual é o conselho? Sabe, Alan, é uma coisa que me deixa muito contente hoje em dia, e nós lá na Dr. Vet, a gente não se importa de forma nenhuma de fornecer esse tipo de informação, que as pessoas vêm procurar cada vez mais saber sobre o animal. Então, às vezes eles vêm lá, não, tu vem aqui, toma um café, a gente conversa, né, mostra às vezes fotos, a pessoa já vem com alguma raça, né, e vocês dão essa assessoria? A gente dá esse suporte, né, e a pessoa pode telefonar, mas também pode vir lá. Isso é um serviço, vamos dizer assim, gratuito, que a gente gosta de fazer, porque muitas vezes, a gente viu já no passado, hoje não acontece tanto, vamos dizer assim, uma compra frustrada, né? E não tem nada pior do que alguma coisa que a gente compra ou adquire ou até ganha de presente e acaba não podendo usar, gerando uma expectativa grande, né? Isso acontece com várias coisas, às vezes com um automóvel, com uma roupa, enfim, né? Então com os cães também. Então a primeira coisa que a gente fala hoje, as pessoas muitas vezes vêm perguntar lá, um dos menores investimentos, um dos menores desembolsos é com o valor do filhote. Sim. Então hoje isso é fato, a gente já sabe hoje que as pessoas vêm e dizem, às vezes, mas o filhote é caro. Mas esse é o menor dos valores, né? Para o dia a dia. Exato, o dia a dia é muito mais. Então, muitas vezes as pessoas acham caro um filhote, mas existe um trabalho por trás que vai trazer saúde para esse animal. Então, esse valor às vezes pago por esse animalzinho acaba sendo um investimento em saúde, porque ele vem de um canil em que ele está sendo bem cuidado, que ele tem uma boa base, né? E que ele está sendo bem criado, né? Isso é a primeira coisa. Então, a pessoa conhecer a raça, para isso a gente está lá disponível, as meninas estão lá, Carlos, o Rômulo, eu, somos os veterinários que estamos por lá sempre. Estamos ali para poder elucidar as dúvidas das pessoas. O segundo ponto é as vacinas. As vacinas, elas independem do tamanho do cão. É uma dúvida que as pessoas têm, se tiver um cão grande ou se tiver um cão pequeno, o valor da vacina muda? Não, a vacina não. Quantas vacinas por ano? Por ano, vamos dizer assim, um pacote mínimo seriam 4 vacinas por ano. De 3 em 3, 6 em 6? Não, na verdade assim, são 4 tipos, né? Os filhotes, eles fazem sempre dose de reforço, como uma criança, né? Sim. Também faz uma dose de reforço. Sai do posto. Então, exato, é aquela fase infanto-juvenil que acaba fazendo uma quantidade maior de vacinas. No ano seguinte, ele vai repetir uma dose de cada tipo para o qual ele foi imunizado, né? Então, no segundo ano, vai ser uma dose para cada tipo. Qual é o custo médio das vacinas? O custo médio em torno de R$70 até R$90. Então, uns 200, R$300 em vacina por ano, a pessoa vai ter que desembolsar. Exatamente, é mais ou menos esse valor. O filhote hoje gira em torno de 490, 500 e poucos reais o pacote de vacina para um filhotinho. E para os cães adultos, aí então gira em torno disso aí, em 200 e poucos, R$300. Nós fizemos um cálculo aqui para os pastores alemães. Exato. Nós estamos atrás. E ele come uma média de 20 a 25 quilos por mês. Sim. E uma boa alimentação, nós chegamos que seriam uns R$300, mais ou menos. Exatamente. Então, se a gente for pensar, às vezes, vou pagar 2.000 no filhote, né? R$300 por mês, nós já estamos falando de 3.000 no primeiro ano, R$3.600. Então o valor do filhote acaba ficando cada vez mais longe, né? À medida que o cão vai se desenvolvendo. Uma coisa que a gente não pode esquecer são as verminações, né? Os vermífugos. Então esse sim tem a ver com o tamanho do cão. Sim. Então quanto maior for o cão, maior vai ser o gasto com vermífugos. Sim. E por outro lado, isso também... Não, os vermífugos têm que ser dados a cada 3 meses para os cães adultos.
E os filhotes recebem a cada 14 dias durante o período de imunização. Então, enquanto eles estão recebendo as vacinas, eles são everminados, né? Recebem o vermífugo a cada 14 dias. E depois que eles passam a fase adulta, a cada 3 meses. O maior custo que nós chegamos à conclusão, eu e meu filho aqui, é o seguinte: não, nós temos que ter um cuidado com o seguinte. Porque nós vamos ficar com esse cachorro pelo menos uns 12 a 15 anos. Exatamente. Nós não podemos largar o osso, né? Sim. Isso é como um filho, tu nunca vai largar o teu filho. Não, exato. Então, o que nos escandaliza, às vezes, as pessoas pegando o cachorro, largando, se larga muito cachorro. Eu acho isso, nossa, uma coisa, nossa, é seríssimo isso, né? Não estou julgando ninguém aqui, mas de qualquer maneira, então, quer dizer, mas tem um custo num cachorro grande, ele não vai ficar abaixo dos 4 mil por ano, né? Exatamente. Não tem como ficar Isso abaixo. se nós não estivermos falando nem no caso do animal adoecer. Não aconteceu nada assim. Aí, no momento que ele adoece, vamos dizer assim, os exames não mudam, a consulta não muda, mas os medicamentos, eles refletem o tamanho do animal. Então, um animal pequeno, o medicamento vai ser mais barato, um animal maior vai ser mais caro. Por quê? Porque isso vai pelo peso, né? Então, acaba, tudo vai girando em cima do peso. Um animalzinho de 3 quilos, o custo dele vai ser proporcionalmente menor do que um de 30. Sim. Né? Então, guardados, é claro, algumas particularidades do medicamento, mas normalmente o de 30 vai custar 10 vezes mais do que o pequeno. Né? Tatiane Patrícia Estado de Estofo, qual a melhor raça de cão de guarda que seja amigável com crianças? Nós estamos indo para o fim do programa, é a pergunta da União. Desculpa. É difícil de dizer assim uma raça, a melhor raça, né? Sim. Então a gente tem dentro das raças de guarda, nós temos diversas raças e que o que talvez tenha que procurar dentro das raças de guarda é uma linhagem mais afetiva. Então a gente tem famílias de cães que são um pouco mais dóceis e famílias de cães que são um pouco mais agressivos, né? Então, ou que têm um instinto de guarda maior, né? Porque o cão é um reflexo do instinto de guarda ou de caça que ele tem. Então, talvez procurando dentro disso aí e adequando ao tamanho do cão que a família pode ter também. Então, nós temos cães de guarda pequenos, desde 20 quilos até cães de 60, 70 quilos. Né? Passando os cães gigantes. Então, e o costume também, né? Ele estar acostumado com as crianças. Então, aí é imprescindível que se pegue um filhote já nos primeiros meses de vida para que se acostume tanto com as crianças como com as pessoas da casa, para que ele se acostume com aquela rotina e não se torne um cão excessivamente agressivo. Dr. Jonatas Browning, muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Carlos Giovanni, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por o senhor criar a Dr. Vet aqui para nós e transformar ela nessa empresa tão respeitável e admirável que nós temos aqui na cidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, todas as pessoas que assistiram o programa, né? E ao convite, a gente está sempre à disposição. A Alan sempre liga, vamos fazer um programa. A gente acha uma brechinha e vem. Né? Bacana sempre vir aqui. Muito obrigado. Que não seja a última, né? A primeira, mas não a última. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Em 5 minutos entra o programa da Paróquia São Miguel. Hoje temos aqui o Padre Gabriel, o Anderson e mais a turma da comunidade São Cristóvão, aqui nos Irmãos, que vai conversar com vocês em seguidinha. 5 minutos só para trocar o estúdio. Tchau, pessoal.